Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata, sócio da RPM Comunicação e trago sempre uma conversa agradabilíssima, para mim sempre é, e para vocês com certeza há de ser também. Eu hoje tenho o prazer de receber um cara que eu admiro pra caramba, um amigo, posso dizer assim. Quer dizer, vou me... Confirma. Pronto, ele já deu um spoiler aqui. Celso Raiol, arquiteto urbanista, sócio da Cité Arquitetura, uma figura sem par, um cara que conhece a cidade como poucos, que ajuda a projetar uma cidade melhor a cada dia, que leciona, então compartilha conhecimento há 23 anos. Ele é gente legal pra caramba. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Meu amigo Celso, ao Tanta Gente Legal. Eu acho que eu sou gente legal. É. Tá justo Não, aqui hoje. Você é. Obrigado pelo convite. É um prazer, eu tive a oportunidade já de conversar contigo no vídeo, quando a gente fez um documentário sobre Manuel Carlos. Sim. E você deu uma aula, uma aula sobre urbanismo, sobre crescimento da cidade, desenvolvimento do Leblon e tudo mais. O que mais te atrai na tua atividade? Paulo, acho que me atrai tudo. Assim. Tem uma coisa engraçada, minha filha falou para mim, pai, você nunca saiu para ir trabalhar, você sempre saiu para se divertir. E eu acho que é isso, acho que assim, a minha profissão é um abraçar de coisas. Eu tangenciei muita coisa, eu cantei, Paulo, eu tive um conjunto, cantei em Sarau do Colégio Zacarias. Essa eu não sabia. Sim, é o sobrenome Raiol, né? Santo Antônio Maria. O Raiol é do Aguinaldo? Meu primo de segundo grau, era primo do segundo grau do Gente, meu pai. Nota da redação para quem tem menos de alguns anos, menos do que os meus anos. Aguinaldo Raiol, um rouxinol, um cantor. Cantava Ave Maria, né? Ave Maria, nossa. Ele não cantou também Terra Nostra? Terra Nostra, assim, com uma italiana, uma cantora italiana. Uma cantora italiana, e eu assisto. Laura Pausini, talvez, e Terra Nostra está passando num desses Vale a Pena Verde Novos da Globo, e ele tem, eu ouço quase diariamente. Eu acho que ele tinha uma questão elegante também, né? Eu acho que ele tem uma coisa assim, ele não se perdeu no meio do caminho. Verdade. Algumas pessoas acho que se perderam no meio do caminho aí, mas ele não. Acho que tinha uma coisa meio, uma postura, uma forma dele se posicionar assim, mas era parente segundo, mas a gente não tinha contato com ele, mas eu acho que o Raiol me chamou. Mas a família da minha mãe é muito musical, era muito musical, assim, meu avô, meu tio, minha mãe tocava acordeon de ouvido, tocava piano. Então, eu vivi numa família que era musical. E eu tentei. Eu fui cantor. De quê? Rock? Rock mesmo? Rock. Mas depois começaram a querer cantar em inglês. Eu acho que eu sempre tive essa questão essa coisa da minha brasilidade sempre foi muito forte. Eu me neguei e acabei saindo da banda. Eu fui expulso, não foi saído fácil. Não. E depois cantei no Coro Come, que é um grupo que canta músicas desde a época. É um grupo que faz parte de Bel Lobo, Ana Landim, que é da Travessa e tudo. Então, eles começaram a cantar desde a época da faculdade. Eu entrei nesse coral e me apresentei com eles em Tiradentes, assim. Foi muito legal. Foi agora, isso foi há pouco tempo. Espetáculo, cara. Também não sabia, não tinha ideia que a Bel Lobo cantasse. Canta muito bem. O Bel Lobo, para quem não conhece, uma super arquiteta também, casada com o Bob Neri. Apresentou o Decora durante muitos anos e tudo. Mas genial. É uma querida e eu cantei com ela que me chamou, inclusive. E aí, vamos falar de brasilidade. Você é Tá em você, quer dizer, esse amor por, primeiro, artesanato, arte popular, Brasil, não necessariamente só Brasil, não estamos falando aqui de alguma excludência, mas sim justamente de inclusão. Eu acho que você combina muita coisa. Então, eu queria primeiro te ouvir sobre essa tua predileção por... tudo tem um toque, né? Tem. Tuas obras têm, teus projetos têm um toque também, sempre? Tem. Acho que assim,
Na verdade, Paulo, acho que tem uma coisa, acho que vindo da cidade do interior, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro. Qual foi a cidade? Eu nasci em Barra do Piraí, morei em Pinheiral, fui morar em Volta Redonda e de Volta Redonda que vim para o Rio para estudar. Não tinha arquitetura em Volta Redonda em 86. Mas eu acho que assim, eu tenho uma coisa que foi despertando em mim, porque eu acho que isso... Eu dei até uma palestra em São Paulo agora falando sobre o despertar. A brasilidade, eu acho que não necessariamente a gente está incorporado no nosso dia a dia. Né? No colégio, a história que a gente aprendeu sobre os nossos povos originários, tudo isso ficou muito, né, sobre uma lente muito embaçada sobre Sim. tudo isso. E eu acho que tem um momento que você é tocado pelas coisas. E assim, eu tive algumas aproximações como essas ao longo dos meus últimos anos. Assim, eu acho que a partir da CT, que tem 14 anos, eu já fui começando com essa proposta, assim, que vinha um pouco do Conde, de falar que todo projeto que você põe na cidade tinha que ter um respeito à cidade. Luiz Paulo Conde, ex-governador, ex-secretário de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, ex-prefeito do Rio de Janeiro, teu mestre? Meu mestre. Eu trabalhei com ele, a família dele, de uma maneira geral, o legado dele durante 25 anos da minha vida. Então... Foi muito... Essa responsabilidade veio, sabe, como latente. E outra coisa, também pegando um pouquinho antes, eu tive na faculdade uma formação na Santa Úrsula, que tinha muitos mestres, assim, digamos que os professores de arquitetura mesmo, de projeto de arquitetura, não eram pessoas tão conhecidas. Bons professores, mas não tão conhecidos. Porém, de urbanismo e de arte, eram muito conhecidos. O Augusto Ivan, que fez o projeto Corredor Cultural, Elia Nassif, que foi secretário de Urbanismo, Nina Raba, que fez o primeiro livro sobre o Porto do Rio, depois, no parte de plástica, Nelson Félix, Milton Machado, Lígia Pape, Mário Fraga. Então, eram pessoas muito... que estavam muito com a mão na massa, assim, digamos. E eu sempre fui uma pessoa mão na massa. Então, assim, eu acho que tem até tentado hoje teorizar um pouco nesse olhar aos 57 anos, a proximidade dos 58, dos 60. Eu tenho feito uma revisão de vida, mas eu acho que em alguns momentos eu fui tocado. Em alguns momentos, como a minha ida à Ilha do Ferro, que é um dos lugares hoje importantes dentro desse repertório do que é o processo de transformação das pessoas e do artesanato brasileiro, da potência que ele tem. Janete Costa, que foi tive a oportunidade de trabalhar com Janete em 2 projetos, então já vem dali um pouco dessa pseudo-provocação, mas eu acho que teve esses pontos aí que eu acho que... Ilha do Ferro, para mim, foi muito importante, depois de Belém. Legal. Eu começar a colecionar arte popular, e aí eu gosto de ir nos propósitos, então eu gosto de fazer entrevista com artesão, eu gosto de saber o que está por trás assim, eu hoje não coloco nem no meu corpo mais alguma coisa que eu não sei da procedência. Então me conta algumas procedências. Cara, isso aqui é de antiquário, isso daqui é uma pedra que eu comprei em Jericoacoara com meus filhos e mandei fazer o anel. Que legal. Isso daqui são de umas mulheres de baianas que são do Atitocou, que eu acho o nome ótimo. Que é isso? São 2 mulheres, mãe e filha. Atitocou, que trabalham. Isso aqui é semente de piaçava, então e trabalham com mulheres de comunidade. Esse daqui, eu esqueci agora o nome dela, ela vai me matar. Laura, esqueci agora o nome, mas ela é da Feira Rosenbaum e acabou ficando a minha amiga. Roupas de linho mais naturais. As tuas roupas também. Eu desenho algumas roupas. Algumas, hoje, por exemplo, tem um cara de Curitiba, que é o Luan Valotto, que tem desenhado algumas roupas para mim, especiais. Assim, agora ele está fazendo uma até que eu encomendei com ele, que ele está procurando toalhas antigas para, a partir das toalhas antigas, fazer esses kimonos. Nossa. Então, eu tenho tentado uma coerência que eu acho que tem a ver com essa brasilidade daquilo aonde eu moro, como é que eu moro, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto, o que eu penso. Então, acho que eu tenho tentado fazer isso. Meu escritório hoje, eu ganhei um prêmio de brasilidade pela minha casa o ano passado, pela Casa Jardim. Tua casa é linda, linda por sinal. É um espetáculo. Já não vou dizer onde, não vou entregar, mas um espetáculo de casa. Uma casa de extremo bom gosto. E uma misturada danada. Misturada danada. Misturada danada. Acho que
E tem uma outra coisa, Paulo, que assim, eu comecei de uma maneira mais de querer ficar em casa um pouco. Eu não sei, estou num momento da minha vida meio doido, tá? Porque eu sou rueiro master, mas eu tenho ficado em casa. E nessa procura de ficar em casa, eu comecei a ver muitos documentários. E o que tem me atraído demais é os documentários sobre o Brasil pré-Cabral ou o Brasil imediatamente pós-Cabral, mas é o nosso conhecimento das nossas raízes. Então, assim, onde você encontra um documentário sobre o Brasil pré-Cabral, por exemplo? Eu confesso que não... Olha só, tem um pesquisador, que esse eu tenho falado, eu sou fã dele, o dia que eu encontrar com ele, acho que vou ficar fazendo assim para ele, mas chama-se Eduardo Góes Neves, que é um pesquisador, ele trabalha na Amazônia há 30 anos ou mais. Pessoa interessantíssima para eu ouvir também. Se dedicou extremamente a essa pesquisa da terra preta de índio, que é aquela terra que hoje muitos dos entendimentos da onde esses povos migravam, onde eles habitavam, tinha essa terra que, na verdade, eram meio que resíduos dessa é o nosso petróleo, digamos assim. E aí, de alguma forma, consegue fazer um mapeamento dessas localizações através das cerâmicas, de outros achados. Então, isso tudo, para mim, tem sido uma inspiração muito forte, quase como uma necessidade de revelar aquilo que não me revelaram, sabe? Assim, descobrir o que estava por trás das coisas, assim. E nós dois somos filhos de uma geração que cresceu, como você diz, com uma série de sombras. Quase nada nos foi dito. Quase nada. E foi dito de uma forma diferente, né, Paulo? A história é mal contada. Mal contada. A história é mal contada. E a gente precisa, depois de tanto tempo, descobrir que não era nada disso. Não era assim. Não foi fácil desse jeito. Não houve, sim, um processo enorme. Houve um genocídio gigantesco. Total. Houve uma espoliação que Portugal perpetrou por 300 e tantos anos, sei lá, quantos anos, levando as nossas riquezas todas, e nós aqui... mas assim, acho que tínhamos aí né, pelas minhas pesquisas, assim, eu não sei se eu vou estar com todos os dados certos, mas assim, eram mais ou menos, na Amazônia eram 13 milhões de índios, era o lugar mais ocupado do nosso continente, do nosso território brasileiro. Então, algumas povos viviam na nossa costa, digamos assim, mas existe uma grande, né, que eles chamam de grande invasão tupi, que os tupis saem lá do alto e começam a ocupar um pouco as bordas, formando os tupinambás, tupiniquins, tapajós, pelos centros guaranis. Então, você tem uma certa deslocamento desses entendimentos para entender sobre, por exemplo, a rede, né? Eu tenho falado muito sobre isso, que assim, a gente está falando do smartphone, né, no nosso telefone, que cumpre não sei quantas funções, e a rede criada aqui pelos nossos índios, quantas funções ela cumpre? Né? Ela é cama, ela é abrigo, ela se pode deslocar, ela se afasta do chão, você pode, né, colocá-la em qualquer lugar, ela pode ser apenas um lugar de descanso, mas pode ser um lugar de dormir, passar a noite. Tem, né, principalmente no Norte e Nordeste, tem isso como hábito. Então, assim, é um smartphone. É um smartphone total. Mil e uma utilidades de uma rede. E eu acho que, assim, eu tenho procurado isso, sabe, Paulo? Eu tenho procurado esses encontros. Tem desses encontros, eu estou falando, né, até falando com ela, a Juliana Juliana Maia, se não me engano, mas Juliana, você me perdoa o teu correto aí. Mas, assim, eu estava em casa, tinha São João Marco, que é uma cidade que minha bisavó morou, no caminho para Cunha. Essa cidade, em 1939, foi a primeira cidade a ser tombada pelo seu patrimônio, pelo Juscelino. Em 40 ele destomba para virar represa. E aí, só que foi mal calculado e não precisava ter ocupado a cidade inteira. Para evitar que as pessoas ficassem na cidade, ou esse apego que ainda poderia existir, mandaram destruir a cidade. Então, destruíram o patrimônio inteiro. Uma igreja incrível. Nós tínhamos uma espécie de Paraty ou de Tiradentes que foi destruída. Nossa. Depois chegaram à conclusão de que não precisava ter destruído toda, e ela, alguns anos atrás, volta
a aparecer e vira um parque. Que tem lá as ruínas para visitar. Como distrito de Cunha? Eu acho que é distrito de Cunha. Provavelmente, porque a cidade em si não existe mais. Então, né? assim, você tem hoje lá, tem as ruas, aí mostra, aí tem as ruínas da casa do Capitão Mor, dessas coisas todas. E aí eu peguei o carro, saí por aí. Eu tenho essa mania, eu saio por aí. E aí, nessa história toda, eu cheguei lá, fui. Só que eu tinha marcado um hotel. Marquei um hotel errado, Paulo. Marquei um hotel em Conservatória, que eu achei que era perto. Não sei porque nessa ida eu fui. Você foi. Fui lá, terminei 2h pouca da tarde, cheguei para o segurança do parque e falei assim, puxa, daqui a pouco eu estou ali no meu hotel, vou ali para Conservatório. Ele, acho que o senhor não vai para tão perto não. Eram 3 horas de viagem. Nossa Senhora. Mas eu botei música no carro, fui pensando na vida, pensando em tudo isso que eu estou, né, de certa forma, hoje, repensando muita coisa. E aí eu peguei o carro, cheguei em Conservatório. Deixei as coisas no hotel, que é um hotel fazenda, Hotel Florença, que é muito legal. Fui para Conservatório direto. Vou tentar jantar, pegar, porque tem um artesanato lá e tudo. Fui na ruazinha, consegui comprar uma peça bacana. Fui andando e aí tinha uma aglomeração de pessoas. Na frente parecia um teatro, alguma coisa assim. Comprei, falei assim, moça, ainda tem algumas, tem um ingresso. Entrei. Aí cheguei, tinham 2 senhoras do meu lado, falei assim, o que a gente vai assistir? Uma cantora local e que vai fazer um tributo a Elis Regina. Chega essa mulher, Juliana, assim, talento master, visceral, chorei umas 4 vezes o negócio, assim, foi um negócio incrível, assim, mas assim, arrebatador, incrível. Você tinha que estar lá, né? Que eu tinha que estar lá. Acaba e ela começa a falar, olha, esse é um hotel, esse teatro é um teatro de resistência, eu fui morar fora, que eu queria andar de escada rolante, eu me lembro dela falando assim, e aqui não teria escada rolante. Fui parar no Japão, comecei a cantar, mas eu achei que eu tinha uma dívida, porque nós temos a nossa região, que é a região que era cafeeira, muita coisa bonita, que a gente pensa hoje que tudo era lindo aqui, mas aqui era um berço de sofrimento de muitas famílias que vieram da África e foram, né, assim, o que a gente sabe que aconteceu. Eu precisava fazer eu tinha que voltar para fazer alguma coisa pela minha cidade, pelo meu lugar e pelas pessoas. Ela abre o teatro com a lei Paulo Gustavo, ela abre a primeira escola para música erudita para as crianças de comunidade, ela abre mais um sei lá o quê, ela faz mais isso, foi tanto tapa na cara. E aí eu comecei a tirar um montão de foto dela, fui mandando, comecei a me comunicar com ela, e assim, a gente ficou amigo agora. Mas eu voltei para o Rio completamente diferente. Eu tinha ido ver meu passado. Sim, claro. Eu peguei umas pedras, eu passei as pedras no corpo, achei que aquilo ia me dar uma proteção. Encontro a Juliana no meio desse caminho e de uma pessoa que sozinha conseguiu dar conta de transformar pessoas, o futuro de pessoas. Isso é muito legal. Que ela se sentiu que ela tinha conquistado e que precisava que outras pessoas conseguissem conquistar, e com o apoio dela isso está acontecendo. Sensacional. Então, Paulo, isso para mim tem sido meu prazer na vida, sabe? Então, assim... Você é o quê? Você é um arqueólogo? Você mergulha nas coisas para tentar descobrir o que há que não está visível? Tenho tentado fazer. Que você encontrou tudo que você está dizendo, está descrevendo aqui, uma coisa, algo como encontrar tesouros. Paulo, assim, a gente está vivendo numa sociedade extremamente superficial, né? Então, assim, muita gente que faz sucesso que a gente não tem profundidade e as coisas ficam... não tem qualidade, às vezes. Cíclicas, vai para lá e para cá. Eu não convivi com essa história, sabe? Eu convivi com uma outra história que eu cada vez mais tenho resgatado, né? A família da minha mãe também, eu falei, família do meu pai, é engraçado, a família do meu pai vem o meu parentesco com o Frei Galvão, né? Com o primeiro santo canonizado brasileiro, é parente do meu pai, da família da minha avó, parte de pai. E pela minha mãe, meus bisavós tinham o primeiro cinema do Sul Fluminense. Então eu convivi com filmes, com cinema, talvez tenha sido isso que de alguma forma tenha transformado... Eu e meu filho de veterinário e professora de português são 2 arquitetos, eu e minha irmã. Então, essa história toda, eu acho que assim, esse lastro da história é o que me interessa hoje. Então, assim, quando eu vou fazer um projeto,
Eu começo com o cliente assim, cara, não vou te apresentar nada, eu vou fazer uma pesquisa sobre o lugar, Legal. a rua, quem morou, quem não morou, Legal. se tem fragmentos, que eu chamo de fragmentos urbanos, que são esses resíduos que sempre me saltaram aos olhos. Então, eu sempre gostei de uma porta que estava num prédio tal, meus projetos têm muito disso, tá, Paulo? Sim. Eu faço um patchwork bom. Não é Frankenstein, porque eu acho que eles são bonitos, mas ele tem trechos captados da cidade. Você sabe? empresta isso a retrofits que você tem feito, por exemplo? Porque eu acho o retrofit um recurso maravilhoso. Sim. Né? Uma cidade, eventualmente, que das duas ou não pode crescer por algum motivo, não pode... Ou porque o prédio em si tem tombamento, Eles apague... estão muito bem localizados. Ou estão muito bem localizados. A gente está falando de dois que você fez, sobre os quais eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está falando do Mesbla e está falando do Glória. Do Hotel Glória. Quer dizer, duas joias da coroa... Sim. Nos anos áureos aí, 60, 70. José Gerré. Exatamente. E como é que você concebeu o que você criou por lá, nessas duas obras? Paulo, assim, eu tinha um desmistificar dos retrofits, né? Primeiro porque, assim, é uma obra que assustava as pessoas. Toda empresa, todo incorporador tinha calafrios ao pensar num retrofit, né? Porque tem uma dificuldade, tinha uma imprevisibilidade de... caiu na mão do IFAM, caiu na mão do... Sim, mas hoje também essas coisas mudaram, né? As pessoas que hoje estão à frente desses setores também se flexibilizaram de algum momento. Entendem melhor o mercado também. O mercado também se qualificou com relação ao... Porque também se propunha, a gente conversando várias vezes com o pessoal do patrimônio e tudo, propunham cada coisa assim, que tão absurda, né? E que hoje essas falas ficaram menos ensimesmadas e falam de uma ordem geral sobre a cidade, sobre a preocupação com a cidade. Esses apagamentos, né? Porque uma obra que tá abandonada, ela abandona um trecho da cidade, né? Claro. Né, deixa apagado um trecho de uma rua que não vai ficar inóspito, eu vou passar por isso. Tem horas que tem uma pequena fachada, mas tem horas que são o Glória, que é uma esquina inteira, né? Claro. E que deixa inseguro, deixa... inóspito, insalubre, tudo que nós uma negação dizer, à cidade, né? Uma negação a esse olhar, essas pessoas, o fluxo de pessoas e tudo. São projetos, e a gente faz o primeiro projeto, que é o Miguel... que é... Na rua Miguel Couto? Miguel Couto com Teófilo Otoni. Sim. E a gente... Foi um retrofit, demorou 7 anos, foi bastante complexo nesse sentido. Foi um dos primeiros, há 14 anos atrás, foi o primeiro projeto da CIT, mas a gente acabou conquistando um prêmio fora do país, que é o Fassa Bartolo, que é da Universidade de Ferrara, na Itália. A gente ficou selecionado e não foi a gente que pleiteou. Sim, eles encontraram o nosso projeto e selecionaram 73 projetos no mundo inteiro e o nosso estava. Que bacana. E aí, pela ArcDaily, a gente saiu entre os 3 retrofits mais importantes feitos em 2000. Acho que ele ficou pronto em 2018, 2017. Então, a gente ganhou alguns prêmios. Então, isso me motivou demais. Eu acho que tem por isso estou falando, tem chamados, tem motivações e tudo. Sim. A partir daí, a gente começou a fazer esse processo investigativo. Mas, por exemplo, hoje eu vou fazer um retrofit. Eu começo com uma imersão fotográfica no lugar. Legal. Ora sou eu, ora tem a própria Cali Mesquita, que é uma grande amiga que de vez em quando Cali, fica aí, tira foto. E aí a gente vai coletando, Paulo, essas imagens, sabe? Acho que vai pegando, é um guarda-corpo, é um trecho de alvenaria, uma textura de parede. A gente está fazendo um projeto em Ipanema agora que a gente pegou, é o avesso, a gente tinha... Todo o ladrilho hidráulico que estava dentro do prédio, a gente está refazendo ele numa outra versão para colocar na fachada. Então, aquilo que a pessoa não via, mas que estava ali, sabe? Legal. Teve um projeto que foi o OBA, que a gente fez agora, que está ficando pronto, na Urca, que foi muito interessante. Esse foi muito interessante pelo seguinte, nós tínhamos 2 edificações, uma tombada e a outra que não era tombada. E aí, era quase que imediato, a gente estava fazendo um edifício novo, né? E aí, quase que de imediato, as pessoas assim, puxa, mas
qual é a relação que você vai fazer do edifício antigo e o novo? Assim, a relação vai ser cromática. Mas os elementos que eu vou colocar nesse novo edifício, eu quero que tenha a ver com aquele que eu estou apagando. Então, eu aproveitei uma porta. Nossa, então, que legal. A gente pediu para o cliente aproveitar uma porta, a gente pediu para que o azulejo hidráulico que estava no negócio a gente reconfigurou, a Eliane desenvolveu para a gente, especialmente. Nossa, vocês falaram com a indústria, vocês foram a indústria demandar isso. Indústria para demandar isso. Que legal. Aí a gente está fazendo com pouca quantidade, mas que conseguiu fazer esse resgate. O gradil do edifício tem a ver com um pouco dessa memória da casa que foi destruída, que foi patchwork, demolida. Patchwork arquitetônico. Porque eu falava assim, disse, eu não quero fazer uma associação com aquela que ficou. Sim. A memória está ali, está viva. E a gente está toda renovada, trazida de volta à cidade. O que merece o cuidado é aquilo que foi embora. Foi embora, foi apagado. Que foi apagado. Lógico. Então, essa que me interessou pegar algumas coisas. Ela não tinha tanto qualidade arquitetônica, mas tinha elementos que eram interessantes e a gente manteve esses elementos que eram bacanas. No entendeu? caso da Mesbla, como é que você... Da Mesbla, assim... Na Rua fachada do Passeio, assim, um negócio... Paulo, é incrível, é né? Histórico, então, assim, é tão icônico, quer dizer, como Glória, né? Mas você tem Henri Séjoux, né? Então, e foi feito em 37, em 51 amplia-se o trecho lá em cima, onde foi feito o restaurante e o teatro. A fachada, né, tombada, então a gente teve que manter. O nosso grande trabalho ali foi no rooftop, que a gente acabou criando, porque é a paisagem mais bonita do Rio de Janeiro. Aquilo é um esculacho Deve master. ser um escândalo. É um escândalo. Porque assim, você está tudo ali, né? Você vem o Hotel Glória, aí você vem a Marina da Glória, vem o Pão de Açúcar, aí você tem a Baía de Guanabara, você tem o MAM, Monumento dos Pracinhas, Niterói, sendo a cidade, e o passeio público com aquele verde embaixo. Então você tem um leito, uma moldura verde e as paisagens mais bonitas do Rio de Janeiro, né? Todos os pontos importantes e tudo. E do lado aquele relógio. Tudo. O que funciona lá? É corporativo? Não, hoje vai ser um residencial. É um residencial. Virou um residencial sensacional. Todo vendido em um dia. Espetáculo. E aí, o que é legal lá? A gente pegou, por exemplo, eu peguei a paleta de cores, que a gente usou 2 cores que eram muito fortes, que era o verde, que já existia naquela grade que tinha, onde funcionava a Mesbla, e um terroso, porque no próprio Biarritz tinha essa cor, que era a cor meio da grade meio marrom, então a gente mistura essas duas. Então, a gente fez uma composição não historicista, já passou a época, né? A gente não vai fazer Art Deco, não vai ressuscitar, mas a gente pega uns elementos que dão um pouco dessa identidade, que é, por exemplo, um grande lustre, essa coisa meio exuberante, né, dos teatros e os cinemas, que o Art Deco se encarregou de fazer tão bem. Então, tem elementos, tem alguns elementos dourados, que eu acho que faziam parte um pouco desse imaginário Art Deco, mas sem ser historicista. Então, acho que isso foi o grande cuidado da gente. E um trabalho delicado, assim, sabe, da gente trazer de volta, né? O Glória foi muito mais impactante, muito mais difícil, porque o Mesbla estava funcionando, então estava correto, assim, estava bem tratado, digamos assim. O Glória você herdou um projeto... Um esqueleto. E foi prometido tanta coisa, né? Ike Batista prometeu mundos e fundos, vou trazer esse hotel de volta. Mas quando a gente fez uma primeira apresentação para o patrimônio mesmo do Rio falou que tinha sido o projeto mais respeitoso que o Glória tinha recebido, era o nosso. Porque era um projeto silencioso. Acho que assim, eu acho que nesses casos, e eu acho que minha arquitetura, a arquitetura da Cité, formada ao longo desses 14 anos com uma equipe incrível, é uma arquitetura silenciosa. Nós nunca pretendemos fazer uma arquitetura show. É uma arquitetura que conversa, dialoga, ela vai chamar atenção pelos detalhes, vai chamar atenção pela elegância, pelo contraste, por uma cor que ela traz, por alguma coisa que ela remete do seu negócio, mas ela não é para se sobrepor à paisagem, mas ela é para estar
Mas olha, me permito dizer que silenciosa não é exatamente a definição, porque eu encontro obras de vocês. Eu queria te perguntar. Mas ela fala manso. Não, ela fala manso. Eu não estou falando da obra, eu estou querendo enaltecer o volume de trabalho que vocês têm tido. Eu queria saber, é o teu melhor momento profissional? Você acha que você está no apogeu do que você já fez? Porque eu vou te dizer uma boa, eu vejo vários canteiros se ter. O Ibitar, eu estou falando de Mesbla, Glória, não sei quais foram entregues, quais não foram, mas eu sei enumerar alguns. Paulo, assim, eu acho que primeiro eu acho que a gente conta com eficiência e padrões definidos, operacionais. Isso acho que... E sorte também, acho que tem coisas que são uma mistura de elementos. Acho que assim, primeira coisa que eu acho que é muito importante e eu acho que eu nunca esqueço o meu passado foi o Conde. Então, e nós temos muitos padrões, sabe? Então, assim, esses padrões todos fizeram com que a gente conseguisse otimizar equipe, que nós não éramos grandes, a gente foi crescendo aos poucos e de forma muito orgânica, nunca foi nada exagerado, mas tinham padrões para muitas coisas. Então, esses padrões faziam com que a gente não perdesse tempo de replicar, né, ou ficar tentando encontrar a cor que vai colocar numa apresentação. Então, existia critérios muito definidos para aquele tipo de situação, que fazia com que a gente tivesse mais tempo para ser criativo. Então, acho que isso é um grande exercício dessa história. Treinamento, eu sempre gostei. Eu sou professor, você falou de 23 anos de PUC. Eu sou professor há 32 anos. Você vai entrar, então, numa seara que eu queria invadir. Eu queria entender o seguinte, você fala com um tesão e com uma propriedade, acima de tudo, porque não basta você ser entusiasmado se você não tiver o que dizer, se você não tiver consistência. Sim. E você tem a consistência, o embasamento histórico. Cara, a tua aula deve ser um show. A turma, sério, é aula de currículo? Não, tem eletiva? Assim, não, eu dou aula de projeto, mas junto com outros professores que são incríveis também. Eu acho que assim, eu fiz amizade, acho que essa coisa de gente legal, eu dou aula com gente legal há muito tempo. Marcelo, Cadu, Manuel, são pessoas assim, Moema, Cláudia. Eu dou aula com gente legal. Então, acho que isso foi o grande princípio de tudo isso. Né, de alguma forma, eu acho que essa constituição das coisas, dos padrões, depois da CT, voltando aqui um pouquinho, fala-se sobre a sorte que a gente deu em 2012, quando a gente abre. O mercado estava se transformando. Então, eu dei até uma entrevista para a Folha de São Paulo, que era uma coisa Folha não, para o... Folha de São Paulo? Estado. Foi Estadão, alguma coisa assim. Que era a fome com a vontade de comer. A gente tinha vários empresários que estavam saindo do mercado, que eram diretores, CEOs, essas coisas, todos montando suas empresas, que hoje são as empresas grandes do Rio de Janeiro, e que a gente começava a fazer projeto para eles. E eu saía do Conde com muita vontade de ter meu escritório próprio. Eu demorei 25 anos para isso. Eu fui ter meu escritório próprio aos 44 anos. Nossa. Então, eu vinha com muita coisa do qual era assim, a vontade de fazer isso, a vontade de fazer daquilo, fazer diferente, pensar diferente. E aí, juntou com esse empresário que precisava pensar diferente para se posicionar. Claro. Então, acho que a gente deu muita sorte nesse sentido. Então, é uma sincronicidade. Uma sincronicidade. Você não acredita em sorte, acredita? Não, muito. Assim, acho que mas eu tenho um pouco, eu sou sagitariano. Sagitariano dá uma certa... Tem uma coisa que... Eu sou meio... Eu sou pé no chão, mas ao mesmo tempo que eu sou místico. Mas então, não tropo. Pois então não tem... Esse misticismo é o quê? Você tem religião? O que você falou em passar as pedras no corpo para se energizar? Não, assim, mas eu tenho gostado... Eu sempre fui criado num ambiente católico. Né? Até minha tia da minha mãe era freira. Meu pai, por parte de pai, o Frei Galvão.
Meu pai, numa certa época, meu pai e minha mãe, tudo era em nome de Jesus, em nome de... Assim, minha mãe, quando faleceu, a gente foi encontrar o que tinha de terço pela casa, nas bolsas dela, tudo tinha terço. Era uma quantidade de terço que dava para fazer um museu do terço. Eles sempre deram muitos santos e tudo, mas eu, com essa brasilidade, tenho me aproximado muito da Umbanda. Que legal. Por conta de ser uma... Não, assim, eu não frequento, mas tenho me interessado do ponto de vista... Talvez até me aproxime mais da religião, talvez assim, mas por conta da brasilidade. É uma religião criada no Brasil. No Brasil, claro. É a única, talvez, que fala sobre índios, pretos, fala sobre nossa ancestralidade, criada em 1908 em Niterói, né? Então, essa relação de fraternidade, de inclusão e de dessa questão generosa de abraçar várias causas e ser mais positiva e propositiva, né? Não é falar coisas para o mal de alguém, mas fazer bem com coisas ligadas à natureza, né? Porque eu acho que tem uma coisa também muito que eu tenho lido bastante, visto, assim, muita coisa são as ervas, né? Coisas muito ligadas à terra. E que tem sido para mim... Umbanda é telúrica total, né? Total. Então, assim, para mim, nesse sentido, eu tenho me aproximado porque tenho me interessado. Eu não sei se eu não sou da Umbanda, não sou, mas assim, me interessa por conta disso, por essa raiz brasileira tão forte e principalmente dessa questão mais generosa e inclusiva. Bacana. Me conta uma coisa, a gente não falou ainda... um pouco mais de você na física. Você estava contando, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. 2 filhos já adultos. Sim. Muito bem adultos, né? Bem criados, bem... O que eles estão fazendo? Luiz hoje é artista plástico. Sim. Está fazendo, já expôs aí na SP Arte, aqui no Rio, na Arte Rio. Está fazendo uma exposição em São Paulo agora. Ele tem aí hoje... tanto a Anitta Schwartz, que representa ele, como galeria, que é uma das... Né, muito bacana. Top, em São Paulo, a WG. Nossa. E faz muita coisa também dentro do escritório. Sim. O Luiz passa alguns dias com a gente desenvolvendo os produtos. Então, assim... Que legal. O tapete, a gente acabou de lançar um tapete pela Santa Mônica, que está concorrendo agora ao prêmio da Museu da Casa Brasileira. E o Luiz esteve à frente no escritório da coleção Milo, que foi para a Eliane, que a gente ganhou 4 prêmios internacionais e mais um nacional. Então, Luiz é esse... Espetáculo trabalhar com filho, hein? Eu adoro. Assim, fala dos meus filhos e para mim. E a Mari, que a Mari é a cara da mãe e o meu jeito, assim. O Luiz é o meu tem um gosto parecido com o meu. Fisicamente parece muito comigo, mas o temperamento é mais parecido com da mãe, que já, infelizmente, me deixou há 14 anos atrás. Assim. E deixou você como... Pai. É isso. Pai, eu sou pai. E a Mari é uma menina, assim, que a Mari sempre me deu lições de vida, assim, sabe? Porque ela sempre foi... Ela é uma mulher, hoje com 22 anos, ela vai para frente. A Mari não dá passo para trás. Então, assim, eu me lembro que ela, quando eu estava brigando com o Luiz Eduardo, ela tinha 12 anos, ela falou assim, repara que, de repente, não precisa brigar, basta abraçar. Aí eu fui lá, abracei o Luiz Eduardo e a coisa... Então, ela sempre foi sábia nesse tipo, ela foi muito treinada, né? Teve uma doença da mãe que ela acompanhou durante muito tempo e ela ficou muito virona. Então, ela vai assim, uma outra... dela, que é maravilhosa, ela está fazendo biologia no fundão, ela passou de universidade, ela estava fazendo Unirio, ela não estava gostando, ela mesmo mudou de negócio, ela veio falar comigo, pai, eu estou me mudando para o fundão. Como assim? Ela já tinha feito a prova, ela já tinha feito sei lá o quê. Assim, o que você precisa de mim? Só assinar, né, pai? O papel. Mas ela tinha resolvido tudo, estava tudo pronto. Que legal. E hoje ela está... a Mari criou um Instagram dela, que hoje ela está fazendo muitas coisas com profundidade sobre temas. Não é uma blogueira, porque ela fala sobre um discurso ela falou sobre temas da mulher, temas atuais. Legal. Mas ela
fala com uma... Qual é o perfil dela? Conta Mari Raiol. Mari Miranda, acho que agora está... Mari Miranda? Mari Miranda e Luiz Eduardo Raiol. Legal. E a Mari, ela hoje tem desenvolvido uma coisa que ela está indo para o lado da comunicação, porque ela é muito comunicativa. E eu acho que pegou um pouquinho aqui do pai, mas ela tem um jeito dela de fazer isso, sabe? Eu não sou bom de número, mas sou bom de memória. 14 anos atrás, sua esposa faleceu. 14 anos atrás, você criou a CT. Tudo junto. Tudo na minha vida acontece. Como é que foi isso? Paulo, eu não sei o que acontece, mas tudo na minha vida vem em duplas, vem em camadas duplas. Então, foi uma diferença de um ano um para o outro, mas foram as decisões da vida, sabe? Acho que assim, hoje, Celso Raiol, essa construção de Celso Raiol, esses adereços todos, acho que essa minha comunicação com o mundo, que hoje a pele não que me reveste, mas a minha pele que está além da minha pele. A pele que você habita. Pele que eu habito, como diria Almodóvar. Mas eu acho que vem dessa construção, dessas mudanças profundas que aconteceram a cada momento. E depois teve um outro episódio. Há 4 anos atrás, eu me casei de novo, me separo na mesma semana que a minha mãe falece. Então, novamente, uma dupla. E sempre casos assim. Uma que eu escolhi, e a outra que veio inadvertidamente. E agora, o ano passado, eu tive um rompimento de sociedade com o meu ex-sócio, e ao mesmo tempo que eu estava mudando a minha ideia de um pensamento sobre casa, sobre... Então, assim, sempre vem duplas, sabe? Sempre vem duplas. Mas eu acho que isso foi que me trouxe a quem eu sou hoje, em 2026. Com certeza. Estou escrevendo um livro agora. Estou com pretensão, né? Na verdade, eu estou colocando, Paulo, porque assim, eu sempre fui um cara do fazer. Eu sempre botei a mão na massa. Sempre fui... Eu tive 4 empregos, tinha 3 carteiras assinadas durante um tempo da minha vida, pintava, fui entrevistado porque era impossível alguém fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu já fiz todos os programas de arquitetura, já fiz cinemas, teatro, já fiz escola, cemitério, hospital, clínica, interiores, almofada, masterplan. Então, acho que todas as escalas e desenvolvimentos eu já fiz. E eu precisava fazer alguma coisa que era, talvez, pensar sobre tudo isso, sabe? Colocar no papel. Eu já vinha, uma amiga minha, Isabela, já falava assim, Celso, você tem que botar no papel isso, tem que meio que teorizando aquilo que foi minha prática, sabe, Paulo? É um revisitar. Eu estou nesse momento. Nossa, e você tem título já? Você já pensa no título não, antes não de pensei pensar no livro? Título, não? Não pensei no título. Tem 20 capítulos. Mas é uma... É biográfico? Biográfico. Biográfico porque, assim, eu acho que tem uma coisa desse meu... Porque eu toda vez que aconteceu alguma coisa comigo, de alguma forma, alguns amigos falam assim, Celso, você tem uma capacidade porosa de absorver coisas e, ao mesmo tempo, de botar para fora e levar adiante, e o passo à frente, um passo à frente, um passo à frente, que é muito inspirador. E aí eu acho que é nisso, acho que é tentativa de ajudar alguém. Não quero ser health coach, não vou ser nada desse tipo, não tenho essa presunção, mesmo porque eu acho que eu ainda tenho muitas dúvidas, eu me sinto jovem o suficiente para ter muitas dúvidas. Claro. Quando a gente as perde, quando a gente... já está na hora de bater nas... Ou a gente acha que sabe mais do que sabe, ou a gente já não quer se permitir. Mas eu não quero certezas também, Paulo, vamos lá. Acho que a gente está numa época, você tem mais ou menos a mesma idade, a gente tem mais ou menos assim... É um momento de talvez ter certeza daquilo que não quer, mas ainda ter a jovialidade de não saber o que quer completamente. Mesmo porque então, a gente envelhece master, né? Então, assim, eu não estou dando concretudes a tudo, sabe? Eu tenho dando dúvidas para muita coisa. Que legal. Eu vou pegar disso, olha que coisa, para dizer que eu tenho certeza de que foi um papo maravilhoso esse que a gente teve. Eu não tenho dúvida alguma com relação a isso. Tenho muitas dúvidas na vida como você. Espero
preservá-las por muito tempo também. Que nós que sigamos com dúvidas, né? É isso. Que não sigamos achando que sabemos mais do que sabemos de fato. Pelo amor, algo né? parecido, né? Paula, total, cara. Assim, eu acho que para mim, eu acho que hoje eu não quero envelhecer na profissão, assim, principalmente. Acho que esse espírito, estar junto na universidade com meus filhos, essa programação mais intensa de estar poroso ainda para absorver muita coisa, viagens que quero fazer e tudo, pegar o carro como eu peguei, fui lá encontrar a Juliana sem querer. Mas é isso, acho que assim, tem muita coisa para descobrir. Como é o nome do historiador Eduardo Góes Neves. Góes Neves. Uhum. Fica a dica, gente. Querem saber mais sobre o Brasil pré-Cabral, pré-predação e coisas do gênero? Eduardo Góes Neves. Querem conhecer uma super cantora, um projeto maravilhoso em conservatório? O nome dela é Juliana. Acho que ela é Juliana Maia, eu tenho quase certeza. Tentem Maia, se não for Maia, ela me perdoa, é algo próximo, Mas ela é dona do teatro e da escola de música erudita de conservatório. Celso, eu queria te agradecer por um papo maravilhoso. Você é super gente legal. Foi um prazer enorme. Muito bom. Trocar aqui com você, que façamos outros. E que a cada vez que a gente fizer... A gente conversa fácil, né, Paulo? A gente conversa fácil. Eu acho que seja sobre o Manuel Carlos, o Leblon, o Rio de Janeiro, a Brasilidade. Eu acho que a gente... A conversa fácil é muito boa. Uma conversa boa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Foi ótimo.